Aleluia, glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador. Eu agradeço a Ele todos os dias pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, sempre que possível, a ler, a estudar a Santa Escritura. Hoje é dia 6 de julho, eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Não posso perder tempo falando muito, vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto. Eu tenho visto que com o discurso do arrebatamento tem muitos irmãos com medo de não subir, e não é 1 ou 2 ou 3 casos que aparecem, pessoas realmente preocupadas, né? Eu vou subir, não vou subir. Eu quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14, para que a gente pudesse refletir junto. Olha, meus amados, o Deus que nós servimos não é de brincadeira, e a gente não pode brincar com Ele, mas Ele também não brinca com os nossos sentimentos, Ele não brinca conosco. E nós temos que nos lembrar todos os dias que nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Mas Ele não só nos convence, mas Ele também nos guia, nos direciona, nos auxilia, nos acalma. Então, uma coisa que tem que reinar no coração da pessoa que é verdadeiramente salva em Cristo é a paz. A paz do Senhor tem que reinar nos nossos corações. Nós somos pecadores? Sim, mas nós não podemos fazer do pecado um hábito cotidiano. Então, lendo aqui o capítulo 6 do livro de Romanos, versículo 1, a gente precisa entender algumas coisas básicas. E sempre que possível, meus amados, a gente precisa refletir sobre a palavra, aquilo que ela fala e aquilo que ela aplica em nós. Olha lá, diz o apóstolo Paulo a uma carta aos Romanos, ele explica: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quer dizer, eu vou continuar pecando, de modo que a graça vai ser mais abundante? Em soma, já que a graça me salva, me justifica, eu posso pecar? Aí ele fala, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. Se nós morremos nele, como que a gente vai continuar nele? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O que isso significa, amados? Quando o nosso amado Redentor morreu na cruz e derramou o sangue dele, cada vez que uma alma levanta a mão para o céu, abre o seu coração, entende a sua miséria humana, estado humano, não que você é uma pessoa miserável de natureza, no sentido, você é um desgraçado, né? Aliás, nós todos somos desgraçados sem a salvação, porque a salvação, ela é sinônimo também da graça de Deus em salvar o homem. Mas se o homem não é salvo, ele não tem a graça, então ele tem o quê? A desgraça. E qual que é essa desgraça? É o fogo eterno. Muitos diriam do inferno? Não, é pior ainda. Porque a Bíblia fala lá no final, em Apocalipse, que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, que arde, que queima para todo sempre. Se você falar que então uma pessoa pode não ser desgraçada, você vai estar errando. É um grande equívoco. Porque ou nós estamos em graça ou nós estamos em desgraça. E ele continua: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade. Eu, antes de ser convertida verdadeiramente, eu tinha tanto prazer e tanta facilidade, tanta habilidade para mentir que os irmãos nem imaginam. Eu mentia por hobby, mentia por prazer. Aquilo era o meu deleite. Às vezes, em falar a verdade e a mentira, eu falava mentira porque eu gostava mais. Tanto não vai fazer diferença.
falava mentira como contos de fada. Mas depois que eu voltei e me converti, eu comecei a viver em novidade de vida. Então a mentira ficou enterrada lá com a velha Ana Paula. E eu hoje, para falar a mentira, se acontece, às vezes desliza, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu sou santa 100%. É claro que às vezes escapa alguma coisa, mas posso dizer com a mão no coração que realmente é muito difícil, é praticamente raro sair qualquer mentira da minha boca. Mas acontece. Mas ela não é mais uma prática, porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, meus amados. Então, às vezes, a gente desliza no pecado, mas ele não é a nossa prática de vida. Às vezes, sem querer, um filho vem para você, mamãe, você já resolveu aquilo? Às vezes você não resolveu, você vai, já resolvi para o menino, né, sair, não ficar te rodeando, falando muito da sua... Ah, sim, já resolvi. De certo modo, é uma mentira, né? Às vezes, alguém vira para você, você olhou aquilo ali, está bom? Você vai estar indo olhar, logo em seguida. Mas às vezes, olhei, olhei, mas daqui a pouco eu te digo direitinho. É uma mentira, mascarada, mas é uma mentira. Então são práticas que ficaram para trás. São práticas que ficaram para trás. Hoje eu confesso que acontecem situações comigo que às vezes alguém fala assim, alguém aqui onde eu moro, né? Vem cá, se você não está fazendo nada e tudo, né? Aí eu falo, não, eu estou ocupada. Às vezes, naquele momento, eu ainda não estou praticando a tarefa na qual eu disse por estar ocupada, mas logo em seguida eu pego e me ocupo. Vou contar um caso que aconteceu semana passada. Eu estava cozinhando com a minha sogra. Nós estávamos cozinhando, estava numa situação que a gente estava cozinhando e a gente estava fazendo peixe. Ela já tinha terminado de cozinhar. E eu fiquei com vontade de beber um golinho de vinho branco. Eu precisava beber um golinho de vinho branco. Eu queria beber espumante, docinho, né? Aí tinha que pedir para o marido dela, no caso meu sogro. E ali onde a gente estava no bar, eu falei, meu Deus, eu não posso ir lá pedir nada para ele, que depois ele implica comigo, cria caso comigo. E o molhinho lá na panela ainda estava fervendo, mas ela não tinha colocado nada. Aí eu cheguei para ela e falei, oi, mama, eu queria beber um golinho de vinho. Aí vai lá, pega o vinho, bebe o que você quiser, porque ela é muito dada. Eu falei, não, senão seu marido pode implicar comigo, eu não quero estar aqui bebendo, comendo essas coisas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que é para colocar na salsa, né, no molho que tá fazendo, tá bom? É fácil como é que você quiser. Aí eu fui lá, peguei, pus um pouquinho do vinho no copo, pus meio copo de vinho. Ele viu, não falou nada, mas aí eu já falei, não, isso aqui é lá pro peixe, pra gente pôr no peixe. Entrei na cozinha, tomei um golinho do vinho, aí virei para ela e falei, agora põe no peixe. Ela, por quê? Não, já terminei de cozinhar, ainda tá fervendo. Não, põe no peixe. Eu falei que é para pôr no peixe, tem que pôr no peixe, que senão é mentira. Então, assim, foi um caso que aconteceu comigo semana passada. E igual eu falo, eu repito, eu não tenho hipocrisia em colocar a minha pudriqueira no YouTube. Eu não sou santa, meus irmãos, eu não sou uma pessoa perfeita. De vez em quando a gente tem a certa habilidade de querer mentir, de querer enrolar, de querer conseguir alguma coisa. E é pecado. Depois, na hora que eu fiz aquilo, meu coração não me acusou, porque eu pus o vinho lá mesmo, eu mexi. E eu tomei realmente só um golinho, porque eu queria tanto tomar um golinho daquele vinho. Mas eu coloquei na salsa. Alguém diz, então você não mentiu, eu omiti? Ou então eu não dei satisfação demais? No final, alguém diria, Ana Paula, você passou arrastando. Né? Alguém diria, não, você pecou porque a intenção do seu coração não era de colocar o negócio no molho. Você queria beber o vinho, quase você beberia ele todo, apesar que eu não dou conta, eu não sou de beber, né? De vez em quando a gente experimenta alguma coisinha. Então, assim, irmãos, tá certo ou tá errado? Sou uma pessoa que peco, mas não faço disso um hábito, não que eu tô todo dia, qualquer situação, a todo momento, sempre arrumando uma mentira. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Essa morte é a morte do abrir mão das concupiscências da carne. É reconhecer que o nosso Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. E que eu realmente estou mudando os meus caminhos. Estou saindo das trevas para a luz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim, também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, não reine. Olha a palavrinha básica aqui. Reinar é algo que é perpétuo, que vai e faz daquilo um hábito. E é que ele está falando. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal ou na nossa carne. Não comande o pecado, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Quer dizer, é eu me dispor a pecar com o meu corpo, né? Como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Amado, quando fala aqui que nós temos que oferecer o nosso corpo ao Senhor como instrumento de justiça, olha só, imagine que você vem de uma família muito respeitada, uma família que na sua cidade todo mundo conhece, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Seus avós, sempre foi uma família muito justa, muito correta, e você veio dessa família. Aí alguém que tem uma grande empresa fala, não, eu vou contratar essa pessoa cá, esse fulano, essa fulana. Por quê? Porque vem de uma família muito boa e com certeza eles o educaram muito bem. Então a imagem, né, da família desse fulano aqui bate e dá base para eu contratar ele de olho fechado, que com certeza é uma pessoa responsável. Aí você chega lá na empresa para trabalhar e começa a fazer um monte de coisa errada, você não vai envergonhar a sua família, você não vai envergonhar os seus pais, os seus avós, a tradição de tanto tempo, uma construção de tanto respeito. Assim somos nós. Quando nós dizemos eu sou crente, só essa frasezinha simples, eu sou crente, eu sou evangélico porque pratico o evangelho, eu não posso envergonhar o criador do evangelho, eu não posso contrariar o criador da minha vida. É onde a gente envergonha as coisas do Senhor, a gente profana o que é santo. Tem uma pessoa que está aqui nesses dias aqui com a gente, uma senhora, menina, 35 anos, e ela tá falando o tempo todo, né, na minha sogra. Ela veio trabalhar com a minha sogra, eu sou crente, eu sou evangélica, eu sou assim, eu sou assado. Mas ela, desculpa, não se comporta nadinha como uma cristã. O tempo todo com cigarro na mão, O modo de falar não muda muito do modo de uma pessoa normal, do mundo. E assim, eu não tô com ela o tempo todo ali quando ela tá junto com a minha sogra e minha cunhada para saber o nível da conversa dela. Então eu não posso falar, né, qual é o tipo do modo dela de falar. Mas assim, fisicamente, falando a nível corpo humano, o modo como ela se comporta não parece ser uma coisa de um cristão. Então, amados, Romanos capítulo 6 nos ensina que nós temos que ter testemunho de vida. A nossa vida tem que ser realmente baseada no testemunho que a gente dá. As pessoas ao nosso redor, elas têm que olhar para nós e ter como referência. Essa pessoa é saudável, essa pessoa é muito até exagerada, não gosta de monstros, não gosta de nada na televisão que é pesado, obsceno, de caráter sexual. Nós temos que ser exemplo, temos que ser mansos, humildes aonde a gente vai.
Temos que ser pessoas que puxam, que atraem, que sinalizam sempre o bem nas nossas vidas. Eu tenho que terminar esse áudio aqui agora, que o tempo não me permite. Mas a gente vai conversando nos próximos áudios. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor abençoe e que essa mensagem possa ser uma bênção na vida de vocês. Amém, amém, amém.